Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. São 150 dias, 150 salmos, 150 salmos, 150 dias. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Depois dessa semana, uma semana ainda de luto, uma semana onde a gente lembra de muitas pessoas que já passaram pela nossa vida e quão importantes elas foram para nós e o que nós levaremos dela, né, em diante, né, o que eu contarei das pessoas, dos grandes homens e mulheres que já passaram pela minha vida para os meus filhos. Esse Salmo de número 16, ele é muito específico, ele é muito pontual, e eu já quero começar lendo. É um Salmo de Davi, também em um momento de muita tristeza, em um momento de silêncio, onde ele não falava para as pessoas aqui o quão inquieto estava a alma, o coração dele. Então ele estava em silêncio, mas por dentro dele ele falava e expressava tudo o que estava acontecendo para o Senhor. Então ele diz assim: defenda-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. O Senhor declara, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. E hoje eu quero deixar uma pergunta aqui: qual é o seu bem mais precioso? Hoje, diante de tantas vidas que se foram, diante de tantas pessoas que já se foram, quais foram os bens mais preciosos para essas pessoas e o que elas deixaram de herança? E qual é o seu bem mais precioso no tempo de hoje? Então Davi diz, tu és o meu Senhor e não tenho bem maior além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses. Eu não tomarei parte dos meus sacrifícios de sangue e os meus lábios sequer mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha parte da herança e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas da terra cairão para mim em lugares agradáveis. Tenho uma maravilhosa herança. Darei louvores ao Senhor que me aconselha na calada da noite o meu coração. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no meu coração. E no íntimo exulto de prazer. E assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar à tua destra. Esse salmo, ele mostra o quão preciosa é a nossa vida diante do Senhor. E como nós devemos confiar a nossa vida e o nosso futuro a Deus. Porque muitas das vezes nós acreditamos que depois da morte não tem mais nada. Nós confiamos no Senhor até um certo ponto, até um certo momento, mas quando chega uma situação de vida ou morte, a gente se esquece do Senhor. A gente às vezes até verbaliza algo, né? Mas a gente se preocupa de maneira excessiva em como a nossa vida está sendo conduzida aqui. Se nós estamos agradando os pensamentos seculares, se nós estamos de acordo com o que o mundo acha que é certo, se nós estamos agradando os movimentos, as bandeiras políticas, se nós estamos agradando as pessoas que estão à nossa volta, porque acreditamos que precisamos ser aprovados por essas pessoas, sabe? Essas pessoas que carregam esse pensamento secular, que a vida é aqui, que depois daqui não tem mais nada. E que a gente precisa fazer o melhor aqui e agora, e depois daqui acabou. Então, muitas das vezes nós fazemos coisas boas, nós temos boas ações, porque somos movidos por um pensamento secular. Então, nós pensamos em entrar em uma boa faculdade,
ter, depois de uma boa faculdade, ter um bom emprego, depois de um bom emprego, ter uma boa casa, ter um bom carro, ter uma família. E todas essas coisas são boas, mas não são as principais. E nós confiamos que a nossa vida está segura porque nós temos um bom emprego, porque nós temos estudos, porque nós temos dinheiro. E todas essas coisas são boas, mas essas coisas não garantem a nossa segurança e não garantem a nossa felicidade. Só um momento. E não panela de pressão. E não garantem a nossa felicidade. Muito pelo contrário, essas coisas são apenas formas da gente ter dignidade nesse mundo, ter dignidade nesse tempo que estamos passando aqui na Terra, e todas essas coisas são ferramentas que nós usamos para alcançar outras pessoas. Então o seu dinheiro, o meu dinheiro, a nossa tecnologia, são todas ferramentas que nós precisamos usar para levar dignidade para as pessoas. Então nós precisamos sim ter uma boa faculdade, mas se você não tiver uma faculdade, você não é um fracassado. E caso você tenha uma faculdade, você não precisa se achar menos espiritual por ter uma faculdade. Se você é rico, o seu dinheiro é para a glória de Deus. Se você também não tem condições financeiras, não se preocupe com isso, porque o Senhor deu muitos a outros e esses outros eles vão te ajudar. Você vai ser ajudado, o Senhor vai enviar pessoas para te ajudar financeiramente, academicamente, espiritualmente. O Senhor ele vai enviar pessoas para estar te ajudando e você vai ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas também. Então, Davi a todo momento, ele diz que ele não teme a morte, ele não tem medo de nada. Ele não teme a morte porque ele sabe que o Senhor não vai esquecer ele, não vai deixar que ele caia no mar do esquecimento. E ele exalta o Senhor nisso, ó, tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença, e o eterno prazer de estar à tua destra. Então, será que nós já alcançamos esse lugar? Nós já conhecemos o caminho da vida, a plena felicidade em estar na presença do Senhor? Porque a Vicky estava falando hoje, ou ontem, não lembro, que muitas das vezes a gente busca felicidade em muitas coisas, quando tudo que a gente precisa está em Deus. A gente busca, nos apoiamos, acreditamos que quando nós tivermos aquela coisa, quando nós tomarmos posse de tal coisa, aí sim chegaremos à felicidade. Mas não, tudo está em Deus. A nossa alegria, eu estava falando que até a nossa diversão, o entretenimento está em Deus, porque Deus tem tudo, tudo que nós buscamos em muitos lugares, nós encontramos em Deus. Deus não é uma pessoa, Deus não é um pai, onde a gente só se aproxima diante dele para chorar. A gente se aproxima diante de Deus em alegria, exaltando o nome dele, exaltando os grandes feitos dele. Então nós passamos muito mais tempo celebrando do que nos lamentando. Mas quando estamos lamentando também, quando estamos em um período de luto, a gente não finge que está tudo bem. Então Davi é maravilhoso, sabe? Ele diz que tu me fizestes, o Senhor o fizeste conhecer. E nós oramos para que o Senhor nos faça conhecer a plena felicidade em estar na presença dele. Ele diz aqui, né, o eterno prazer de estar ao seu lado. Então nós precisamos caminhar para esse lugar de encontrar e de alcançar esse nível de satisfação e celebração em Cristo Jesus. Porque assim, isso vai sarar também muitas frustrações do nosso coração. Às vezes a gente leva uma vida frustrada, uma vida onde a gente não conseguiu alcançar aquelas coisas que a gente achava que ia alcançar. E muitas vezes a gente não consegue alcançar coisas porque nós não estamos felizes. Porque nós não estamos plenamente satisfeitos no Senhor. E isso nos torna pessoas vulneráveis para as frustrações, para desanimar, para achar que nós não somos capazes, que não somos bons o suficiente, mesmo sabendo que é o Senhor que nos capacita, envia pessoas para estar nos ajudando, Ele abre portas. Então,
É o Senhor que nos capacita, o Senhor nos direciona e nós precisamos estar felizes, nós precisamos estar nesse lugar de plena felicidade, estar na presença do Senhor. Então você vai estudar melhor, você vai trabalhar melhor, sua família vai fluir melhor, a sua vida vai fluir melhor, independente das coisas que aconteçam. Independente das coisas que aconteçam, você vai seguir, porque a sua satisfação não está em drogas, a sua satisfação não está em bebida, a sua satisfação não está em festa, não está em ser visto, em ter milhões de seguidores. A sua satisfação, a sua alegria não está no que o mundo diz que é alegria ou no que o mundo diz que você precisa ter e ser. A sua plena felicidade está em permanecer na presença do Senhor, em estar ao lado do Senhor, em conhecer o Pai e fazê-lo conhecido. Então, não tema, não tenha medo absolutamente de nada, nem da morte. Não tema nem a morte, porque quando você morrer, quando as suas famílias que estão em Cristo, as pessoas que estão em Cristo morrerem, elas irão encontrar com Cristo. Elas irão abraçar Cristo e o Senhor não vai abandoná-las. O Senhor não vai deixá-las vagando por aí no mundo espiritual, não. O Senhor vai acolher. O Senhor vai se alegrar com a chegada dessas pessoas. Então, a partir de hoje, comece a pensar dessa maneira. Eu não temo medo, eu não temo a fome, eu não temo a ameaça, eu não temo a minha capacidade ou a falta da minha capacidade, eu não tenho medo de ficar rico, eu não tenho medo de falir, eu não tenho medo eu não tenho medo. A minha felicidade, a minha satisfação, a minha confiança está em Deus, porque eu tenho um Pai, e esse Pai, ele não me abandona nem depois da morte. Antes da morte, ele já sonhava comigo. Durante toda a minha vida aqui, eu já estou vivendo uma vida de eternidade. E depois que eu morrer, eu ainda vou continuar na presença do meu Pai a eternidade inteira. Então não temas nada. Amém? Nos vemos no próximo salmo, em nome de Jesus.